A paz, irmãos. Bem desejar a todos vocês uma ótima quarta-feira. Eu vim falar um pouco da palavra hoje, um evangélico simples e objetivo. Quero que todos prestem atenção na palavra hoje e reflitam um pouco. Vocês vão ver que no livro de Gênesis, capítulo 1, vai dizer assim, eu vou falar tanto no que está os versículos da Bíblia e vou trazer resumido também, porque eu estou com uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo, ela é Almeida Corrigida, ela é da Almeida Corrigida Fiel, ACS, é uma Bíblia de estudo, aonde fala da palavra e ainda fala sobre o estudo de cada versículo, cada palavra. Então eu vou falar um pouco resumido o que significa o Gênesis 1, o Gênesis 1 falando da criação dos céus e da terra e tudo que nela existe. Bom, presta atenção, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã. E o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E faz Deus a expansão, e fez separação entre as águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Ponto. Vocês vão ver que eu estou lendo o capítulo 1 de Gênesis, na primeira história. Agora vocês vão ver o resumo dos estudiosos que estudaram a palavra e colocaram o que significa e o que está sendo pregado hoje. Vamos lá. Criou o Senhor Deus os céus e a terra. Antes de criar a terra e as demais obras, o soberano Deus estabeleceu os céus. Esse princípio daria sentido a toda a criação, pois tudo se desenvolveria e estaria sujeito às leis celestiais, estabelecidas por ele. Seria impossível existir paz e harmonia no planeta sem o controle e a interferência do reino celestial. Isso mostra que se o ser humano concentrar sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína. Quando nós voltamos para o Criador, os céus é estabelecido no nosso ser, por intermédio do Espírito Santo. Assim passamos a viver na terra e a vida abundantemente ele promete. E a vida abundantemente que ele promete. Jó 10:10. Então vocês vão ver, irmãos, que a próprio Gênesis 1 ele está falando, tu pode correr atrás do mundo terreno, mas tu não trazer o mundo espiritual junto, no plano junto contigo, vocês vão ver que vocês não vão ter uma paz espiritual, vai estar sempre faltando algo na vida de vocês. E é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que não seja 100% santo e nem 100% terreno. Anda 50%. 50% no mundo espiritual, 50% na terra. Tenha sabedoria, tenha mansidão, tenha discernimento. Então, por isso que a palavra de Deus ela vai nos ensinando. Então, é bom nós ler a palavra de Deus e pegar uma Bíblia de estudo para não ser enganado e muito menos nós acabar se perdendo nas pregações, no que é ensinado que não venha da palavra de Deus, né? Não venha da tua intimidade com Deus. Vocês vão ver que no Gênesis 1, capítulo 2, ele vai falar tanto do mundo terreno quanto do mundo espiritual, Deus vai falar. Eu vou dar duas traduções, que é no capítulo 2 do Gênesis 1, onde diz assim, a terra era sem forma e vazia. Vamos lá. Sabemos que o soberano Deus é perfeito e criou excelência, tanto os céus quanto a terra e tudo o mais. Então, como entender que a terra era sem forma e vazia? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso aconteceu quando Lúcifer, que era o principal anjo de Deus, Ezequias 28, 11, 19,
comandou uma rebelião no céu, e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Por conta disso, o Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, bem como os seguidores dele. O céu continuou a ser como antes, perfeito. A terra, no entanto, sofreu com a presença dos anjos rebeldes, tornando-se justamente o que está descrito neste versículo. Vamos lá, irmão. Agora vamos ver a tradução espiritual que Deus está falando. O Espírito de Deus se movia. Ele é o Espírito. Ele é o Espírito da criação que estava presente no início de tudo e estará presente atualmente até o fim. Em meio ao caos e às trevas, o Senhor se movia sobre as águas. E é exatamente isso que ele faz na vida daqueles que estão mergulhados nas trevas, da dor, da depressão, da tristeza, da angústia, de todo tipo de sofrimento. Contudo, para que o Espírito de Deus repouse sobre a vida de uma pessoa e a transforme por completo, ele precisa manifestar a fé, obediência na sua palavra. Vocês vão ver, irmão, que em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 12, ele está falando sobre a fé. E hoje em dia vocês vão ver que todo mundo fala a fé como uma coisa mística. Eu vou para o monte, vou orar, eu vou ficar no meu quarto, eu vou orar e vou manifestar a fé, vou clamar, vou pedir. E muitas vezes não acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está falando da fé sobre obediência. Muitas vezes tu vai orar, tu vai pedir, não vai acontecer porque falta obediência. O que é obediência para Deus? Obediência é tu honrar primeiramente Deus, depois tu, depois família, depois igreja. Então ele está falando, busca primeiro a minha face, buscando a minha face eu vou me completar em ti, no teu espírito, na tua alma, onde eu vou mudar o teu caráter, vou mudar a tua atitude cotidiana com todos ao teu redor, né? Tu vai ter uma metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter, automaticamente a tua família vai ser impactada através do teu testemunho de vida e tu e a tua família vão acabar vindo para a igreja. Entenderam, irmãos? Então, isso que a palavra ela nos ensina: obediência, obedecer a Deus, obedecer a Ele de todo o coração, de toda a fé, acreditar no que a palavra está falando. Ele já está falando isso em Gênesis, ele já está falando no começo de tudo sobre obediência. Capítulo 3, versículo 3 do capítulo 1 em Gênesis assim: haja luz. Essa foi a primeira ação de Deus em relação ao caos em que se encontrava a terra. Criar a luz pela sua palavra foi uma resposta rápida ao domínio das trevas. Nenhuma obra dele, por mais bela que fosse, poderia ser contemplada na escuridão. A luz não é apenas importante, é fundamental para a existência da vida. Ele é o próprio Deus. 1 Jó 1,5. Vocês vão ver, irmãos, que quando tu começa a buscar a presença de Deus na obediência, Deus ele entra na tua vida, tirando a tristeza, tirando a depressão, tirando tudo que acontece na tua vida. Por isso que ele fala assim, que quando tu começa a obedecer a palavra, começa a obedecer os mandamentos que ele coloca no teu coração, que ele te dá sabedoria para saber, ó, isso aqui tu pode, isso aqui tu não pode, isso aqui tu vai fazer tu cair, isso aqui vai fazer tu errar, né, tu te prejudicar, e automaticamente tu obedecendo a palavra de Deus, ele começa a te curar interiormente, começa a te curar a tua alma, começa a mudar o teu caráter, começa a mudar as coisas. E não tem como ninguém te esconder, não tem como a pessoa pegar, o irmão tal tá se sobressaindo, tá conseguindo vencer, e a pessoa tentar te esconder, alguém tentar te esconder, ou algo tentar te esconder, não tem como. Porque a luz que está em ti, a presença do Espírito Santo que está na tua vida, ela vai resplandecer que automaticamente todos vão ver. E hoje em dia vocês vão ver que muitas vezes as pessoas estão vivendo a obra ou estão pregando, né? Estão pregando teologia da prosperidade, estão pregando teologia da cura, estão pregando, mas não estão trazendo Cristo para o centro da vida deles, não estão trazendo Cristo para o centro da pregação. Quando tu obedece à voz de Jesus Cristo e está trazendo Ele para o meio, para o centro da tua vida, a tua vida muda. Não existe enfermidade, não existe doença, não existe problema que quando tu traz Cristo para o centro da tua vida, através da obediência, não possa ser mudado, irmãos. Isso é a Bíblia raiz. Isso é o evangélico puro. Obediência
ao Jesus Cristo, obediência a Deus. Vive uma vida de 50%, 50% na terra e 50% no mundo espiritual. Busca uma intimidade cotidiana com Deus. Busca obediência com Deus, entender quem tu és, qual é o teu defeito, qual é a tua virtude e colocar isso tudo na presença de Jesus Cristo, trazendo ele para a tua vida. Não depende da opinião de ninguém, depende das Escrituras, do que Jesus Cristo coloca no teu coração. Que a paz esteja com todos vocês, irmãos. Quem está gostando, compartilha essa passagem, dá um like nas nossas redes sociais, segue as nossas redes sociais para saber mais sobre o conteúdo da palavra. Eu vou falar sobre a Bíblia de estudo, tá? Vou falar sobre a passagem da Bíblia e sobre o que os estudiosos interpretaram aquelas passagens. Que a paz esteja com todos vocês.